Graça e paz, amados. Vamos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Mas antes eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, que se inscreva e acione o sino de notificação para que você não perca nenhum dos nossos vídeos. E peço que você tenha aquele cuidado especial para acionar a opção todas, tá bom? E você que já é inscrito, continue compartilhando, deixando o seu comentário, o seu like, porque isso ajuda e ajuda demais no crescimento do nosso canal. Gente, é importante você deixar o seu joinha, porque o YouTube vai entender que o nosso conteúdo ele é importante e aí ele vai recomendar para outras pessoas. Então, nos ajude. Dito isto, vamos à mensagem de hoje. Está em Mateus, capítulo de número 10. E eu quero analisar junto com você um texto aqui que eu separei da Bíblia. Por quê? Eu recebi um convite há uns dias atrás para ministrar em uma igreja. E a primeira pergunta que me fizeram foi: quanto é que você cobra? Gente, baseado nisto, eu decidi gravar esse vídeo para nós analisarmos algumas questões relacionadas a esse comércio, né? A isso que está se tornando um comércio. As pessoas cobrando para pregar a palavra do Senhor, as pessoas cobrando, né, para louvar nas igrejas. Eu quero analisar com você um texto que eu separei. Vamos lá. Mateus, capítulo de número 10, a partir do versículo 1. Jesus chamou os seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos maus e curar todas as enfermidades e doenças graves. São estes... Gente, eu vou pausando aqui o texto. Notem que a Bíblia diz que Jesus ele escolhe 12 discípulos. E após ele escolher esses 12 discípulos, a Bíblia vai dizer que ele deu autoridade para os discípulos. A Bíblia não vai dizer que ele vendeu. A Bíblia não vai dizer que ele negociou. A Bíblia não vai dizer que Jesus, ele chama os discípulos e disse assim: olha, eu quero saber quanto é que vocês me cobram, por isso que eu tenho aqui para oferecer para vocês. Não, a Bíblia diz que ele deu. A Bíblia diz que ele autorizou, né? A Bíblia diz lá em Marcos, capítulo de número 16, a partir do versículo, creio que o 17, fala assim: esses sinais seguirão os que creem em meu nome. E quais são os sinais? Um deles: colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então, quando nós temos um compromisso com Cristo, quando nós decidimos ter Cristo como Senhor absoluto das nossas vidas, ele nos dá esse dom, ele nos outorga esta autoridade. Então a Bíblia é bem clara: Jesus, ele deu, ele autorizou, ele não vendeu. Então por que eu, como pregador, tenho que vender 1 hora do meu tempo para pregar o Evangelho? Por que eu, como pregador do Evangelho, tenho que vender, né, o meu tempo para ir até uma igreja pregar a palavra do Senhor? Esse é um ponto que eu quero discutir com vocês. Vamos continuar ouvindo o texto. Eu vou pausando e aí eu vou analisando junto com vocês. São estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André. Tiago e o seu irmão João, filhos de Zebedeu. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, Tadeu e Simão, o nacionalista. E Judas Iscariotes, que traiu Jesus. A missão dos 12 apóstolos. Bom, gente, deixa eu abrir um parênteses aqui. Nós vimos aí a Bíblia relatando o nome dos 12 discípulos, né? Tem gente hoje, irmãos, que se diz cristão e não sabe o nome dos apóstolos. Parece surreal, mas tem gente assim. Mas se você perguntar a escalação do time do São Paulo, do time do Flamengo, do time do Corinthians, né? Eles vão saber assim, ó, de cor e salteado. Então, só abrir esse parênteses aqui, é importante nós conhecermos a Bíblia, né? É importante nós sabermos até mesmo o nome dos discípulos, né? Então, existem irmãs, né, que elas não sabem muitas coisas da Bíblia, mas se você perguntar como foi o capítulo da novela de ontem, ela vai te contar tintim por tintim. Eu lembro que uma vez eu estava na casa de uma irmã e eu pedi para ela abrir a Bíblia em 2 Samuel. E ela abriu a Bíblia, irmão, sem brincadeira não. Ela passou 15 minutos folheando a Bíblia, de trás para frente, de frente para trás. Ela disse: missionário, o senhor tem certeza que tem esse livro? Eu falei: tem, irmã, claro que tem. Ela disse: eu encontro o primeiro, mas não encontro o segundo. Não, o senhor está errado, não tem não.
Então, irmãos, é importante nós conhecermos a Bíblia. É importante nós sabermos manusear a Bíblia. É importante nós termos intimidade com a palavra de Deus. Vamos continuar o texto. Amém? Jesus enviou esses 12 homens, dando-lhes a seguinte ordem: não vão aos lugares onde vivem os não-judeus, nem entrem nas cidades dos samaritanos. Pelo contrário, procurem as ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão. Irmãos, olha só o que Jesus disse. E aí nós precisamos analisar o contexto, né? No Evangelho de João, no capítulo 1, a Bíblia diz que Jesus ele veio para o que era seu, mas eles o rejeitaram. Mas todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados ou serem feitos filhos de Deus. Então é importante nós analisarmos aqui o contexto, que Jesus, quando ele veio, né, e aí ele foi bem claro para os discípulos, não vão, né, às cidades dos não-judeus. Procurem primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel, ou seja, confirmando aquilo que a Bíblia diz, que Jesus veio, né, para que os judeus pudessem reconhecê-lo como Messias, como Salvador. Porém, eles não o reconheceram. Agora hoje, né, hoje Jesus ele é para todos. Hoje Jesus ele dá oportunidade para quem é judeu, para quem não é judeu, né? E nós temos a grande responsabilidade de anunciarmos o evangelho, como ele disse em Marcos capítulo 15, né, quando ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Então é importante nós compreendermos, né? Nós ouvimos aí Jesus mandando os discípulos, né, procurar as ovelhas perdidas de Israel. Então as pessoas podem usar um texto isolado como esse, né, e dizer: não, Jesus ele veio só para os judeus. Não, Jesus hoje ele está de braços abertos a todos. Inclusive em Apocalipse diz que ele comprou com seu sangue povos de todas as tribos, línguas e nações, né? Então vamos continuar ouvindo o texto. Vão e anunciem isto: o reino do céu está perto. Curem os leprosos e outros doentes, ressuscitem os mortos e expulsem os demônios. Irmãos, olha o que Jesus diz. Jesus disse para eles curarem, fazerem milagres, expulsarem demônios, né? Hoje em dia, infelizmente, pessoas que até mesmo têm um dom, né? Às vezes Deus deu o dom para a pessoa orar, né? E o Senhor opera milagre. O que as pessoas estão fazendo com isso? Estão vendendo, né? Estão negociando, estão usando isso para quê? Para inchar os templos, mas não estão cuidando das pessoas que vão para os templos. E muitas pessoas também estão procurando só por causa de milagres, por causa de prodígios, por causa daquilo que Jesus pode oferecer, daquilo que Jesus pode dar. Quando Jesus multiplicou os pães, né, e que ele encontra a multidão de novo, ele diz assim: olha, na verdade vocês estão me procurando por causa dos pães que eu multipliquei. Jesus diz que nós não devemos servi-lo, nós não devemos procurá-lo por causa de coisas que perecem, mas por causa da sua palavra, por causa da sua mensagem que salva, que liberta e que transforma o pecador. Vamos continuar ouvindo o texto. Vocês receberam sem pagar, portanto, deem sem cobrar. Olha o que Jesus diz. Olha o que Jesus diz. E aqui eu chamo a atenção novamente para as pessoas que cobram, para as pessoas que exigem cachê, né? Para as pessoas que exigem receber algo em troca para pregar a palavra de Deus. Olha o que Jesus disse para os discípulos: vocês receberam de graça, então de graça vocês têm que dar. Vocês receberam sem pagar nada. O que vocês vão cobrar, né? Como é que você vai vender algo que não é seu? Como é que você vai negociar algo que não é teu, né? Algo que é do Senhor, porque a Bíblia diz que ele autorizou, ele deu aos discípulos a ordem, e ele deu aos discípulos o direito de orar para expulsar demônios, fazer milagres. Irmãos, eu estava ouvindo um programa de rádio um dia desse, domingo passado, um culto, onde o irmão dizia que as pessoas tinham que fazer voto. As pessoas tinham que levar um envelope com uma quantia para Deus poder operar. Eu lembro de uma experiência que eu tive logo quando eu me converti,
né? Eu ia passando em frente a uma igreja, não vou dizer o nome, questão de ética, e aí o pastor chamou-se para mim e falou assim, ei, você acredita que Jesus pode te curar? Eu falei, sim. Ele disse, por que ele não te curou até agora? Eu falei, porque ele não quis. Ele falou assim, dá uma oferta aqui na minha igreja e você vai ver que você vai ser curado. Eu falei assim para ele, olha, se você me provar dentro da Bíblia que eu compro milagres, eu então trago dinheiro para você. Queridos, eu quero deixar bem claro que o intuito deste vídeo não é denegrir a imagem dos cristãos, não é denegrir a nossa imagem como um todo, mas é importante nós analisarmos, né, que nem todos os cristãos são iguais, que nem todos os pastores são iguais, que nem todo pregador é mercenário, que nem todo pregador, né, ele é negociador com a palavra de Deus. É importante que se diga isso, né? Não vamos generalizar. Elias, quando ele achava que só tinha escapado ele, o Senhor falou assim, ó Elias, ainda tem 7.000 homens que não se dobraram diante de Baal, que não o beijaram. Então, nós não podemos, né, generalizar, não podemos ir ao extremo e dizer que todas as igrejas, que todos os pregadores, que todos os pastores são mercenários. Não. Existem homens de Deus, existem os remanescentes. Essa mensagem é para aqueles que cobram, é para aqueles que pregam. Eu lembro que uma vez o Senhor tocou no meu coração, falou fortemente em uma oração, uma madrugada, para que eu procurasse um pregador muito famoso aqui no Brasil, inclusive também político, né? Ele é pastor e é deputado. Não vou dizer o nome dele, questão de ética, né? Existem muitos pastores aí que são deputados, então não procure, não fique aí tentando adivinhar, não fique tentando acertar. E a Bíblia diz que as pessoas que adivinham não têm parte no reino de Deus. E aí o Senhor falou fortemente ao meu coração que fosse até esse homem, para que ele desse uma oferta a uma pessoa que estava precisando, sabe? E aí eu disse, Senhor, mas ele não vai me ouvir. Senhor, eu sou muito pequeno, as pessoas elas só reconhecem uma pessoa como profeta quando a pessoa chega e profetiza coisas boas para ela. E aí o Senhor, né, mandou que eu fosse ao gabinete dessa pessoa. Quando eu cheguei ao gabinete dessa pessoa, a secretária desse pastor falou assim, qual que é o assunto? O que você quer falar com ele? Aí eu falei, não, querido, eu queria trazer algo assim de Deus para ele. Ele falou, não, moço, aqui não. Aqui ninguém fala de Deus, aqui nada disso não. Aqui é só sobre política. Eu falei, tá bom. Aí eu tava, né, sentado assim no banco esperando. Aí um rapaz falou assim, você quer falar com um deputado fulano? Eu falei, aí antes dele me indagar, deixa eu voltar aqui e falar algo que eu havia esquecido. Quando eu saí de casa, né, a minha irmã me deu R$10. E aí eu tava lá, né? Aí o Senhor falou assim, dá esses R$10 para a pessoa que está do seu lado. Eu peguei e falei, ô meu amigo, ó, Deus está mandando eu te dar isso aqui. Ele falou, meu Deus, é mesmo? Ele falou, você está querendo falar com o deputado fulano? Eu falei, é. Ele falou, sou um dos melhores amigos dele. Ó, é o seguinte, eu vou te dizer onde ele vai estar amanhã, tá? Que aí você encontra ele lá. E aí ele me contou, me falou onde ele ia estar. Aí no dia seguinte, eu peguei um ônibus e fui até lá. Antes de eu sair de casa, o Senhor me deu R$50. O Senhor falou assim, leva esse dinheiro e entrega ao pastor que você vai encontrar. Irmãos, por que olha, eu fico maravilhado com a forma de Deus trabalhar. Eu fico assim, maravilhado. Por que o Senhor mandou eu dar o dinheiro? Por quê? Porque infelizmente, irmãos, muitas pessoas estão com o coração no dinheiro. E se eu chegasse lá com as mãos vazias, só para dizer, olha, eu quero falar com o pastor que vai pregar aqui hoje, talvez eu não tivesse tido, né, a ajuda que eu tive para chegar até ele. Bom, e aí, né, fiquei, inclusive, me deram oportunidade para pregar no culto à tarde, eu preguei à tarde. Tinha um irmão lá que tinha tentado suicídio, o Senhor me revelou e falou com ele, né, eu orei por ele, ele se reconciliou. Quando foi à noite, né, no culto, ele chegou, e aí quando terminou o culto eu me dirigi até ele, para falar com ele o que o Senhor tinha me falado. Aí sabe o que ele falou para mim, irmãos? Ele falou, olha, eu não vou dar, sabe por quê? Porque Deus não falou comigo. Então eu não vou dar o meu dinheiro para alguém que eu nem conheço. Irmãos, eu fiquei assim, eu me senti, sabe, eu comecei a chorar. Falei, Senhor, por que, Senhor? O Senhor, né, permitiu que eu vivesse essa experiência. Ele nem acreditou em mim. Eu falei para o Senhor que ele não ia acreditar em mim. E aí quando terminou o culto, uma pessoa me chamou para dormir lá. Irmão, dorme na minha casa hoje. Eu senti de Deus de te chamar para dormir na minha casa.
E quando eu estava lá na casa dessa pessoa, eu descobri que ele era o vice-presidente da igreja. E ele disse: irmãos, eu estou muito arrasado, eu estou muito triste, porque o irmão que veio pregar hoje, você não viu, mas você percebeu que tinha muita gente. Nós pagamos 5 mil reais de cachê para ele, porque ele é nosso amigo, mas a verdade, o cachê dele é 15 mil. E a metade das ofertas colhidas foi tudo para ele. E aí, irmãos, eu fiquei pensando, meu Deus, olha só, a pessoa foi para lá no carro do congresso, não gastou combustível, não gastou nada, e cobrou 5 mil reais para pregar 1 hora. Olha o que Jesus disse: de graça vocês receberam, e de graça vocês têm que dar. Irmãos, olha que coisa interessante. E eu vou falar, né, o texto, nós vamos continuar ouvindo o texto, vamos analisar o texto, né? Não estou dizendo com isso que a pessoa que prega, ela não merece, né, ser ajudada. Nós vamos continuar ouvindo o texto e nós vamos continuar analisando. Então, eu quero chamar a atenção para as pessoas que cobram, cuidado, porque naquele grande dia, o Senhor pode dizer para você: apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Mas eu preguei, mas você recebeu. Mas eu orei, expulsei demônio, mas você cobrou por isso. Mas eu fiz não, eu anunciei a mensagem, você cobrou por isso. Tome cuidado com isso. Isso é muito sério, irmãos. Vamos continuar ouvindo o texto. Não levem guardados no cinto nem ouro, nem prata, nem moedas de cobre. Nesta viagem não levem sacola, nem uma túnica a mais, nem Olha o que Jesus está dizendo. Quando você for chamado para pregar, não se preocupe com nada não, né? Não se preocupe com nada não. Vá tranquilo. Acredite. Agora, para isso acontecer, irmãos, é necessário também que as igrejas, os pastores que convidam os pregadores, tenham consciência. Vamos continuar ouvindo o texto. sandálias, nem bengala para se apoiar, pois o trabalhador tem o direito de receber o que precisa para viver. Para viver, irmãos. Olha o que Jesus está dizendo. Ei, pastores, vocês que convidam pregadores, vocês devem ter a consciência de abençoar os irmãos. Volto a dizer, os pregadores não podem, em hipótese alguma, estipular valor para pregar. Mas, irmãos, olha, eu vou falar aqui para você uma coisa. Eu preguei numa igreja uma vez, uma igreja enorme, no estado, uma igreja muito grande, no estado de São Paulo. Quando terminou o culto, o pastor falou assim, quando eu terminei de pregar, ele falou assim: irmãos, nós vamos tirar uma oferta missionária. E é claro que eu não cobrei, irmãos, eu nunca cobrei, jamais vou cobrar. E aí ele tirou uma oferta para me ajudar. Quando foi no final do culto, né, eu estava hospedado na casa do tesoureiro da igreja. O tesoureiro chegou comigo e falou: irmão, deixa eu ver quanto foi que o pastor te deu. Aí eu peguei o dinheiro, mostrei para ele, 150 reais. Ele falou: não estou acreditando nisso, não. Não, irmão, eu não estou acreditando nisso, eu estou revoltado com isso. Eu falei: o que foi, irmão? Ele disse: quando o pastor disse que ia tirar uma oferta para te ajudar, a igreja inteira levantou, eu sou o tesoureiro, eu contei, tinha 500 reais. Foi arrecadado 500 reais e ele só te deu 150? Falei: foi, só 150. Então, irmãos, é importante que os pastores também tenham consciência, né? Porque muitas vezes, né, eu tenho duas coisas que eu estou agora, quando alguém me convida para ministrar fora da cidade de onde eu moro. Primeira coisa que eu digo é o seguinte: olha, eu tenho uma exigência, qual que é? Tempo para a palavra. Sabe por quê, irmãos? Eu fui pregar numa igreja que me deram 20 minutos para pregar. Foi aí uma hora e meia de oportunidades. Oportunidade para o grupo de varão, oportunidade para as crianças. Irmão, não estou dizendo que não tem que ter. Eu não estou dizendo que a igreja não tenha que participar do culto. Eu acho que deve até. Eu tinha alguma resistência com relação a isso. Mas quando eu li a Bíblia, quando eu me aprofundei nisso, Paulo diz que quando os irmãos se reúnem, um tem hinos, outro tem salmos, outro tem uma mensagem. Então é importante. Mas é importante também que a palavra tenha prioridade. Por exemplo, na nossa congregação, nós tiramos 1 hora para que os irmãos possam contar testemunho, outro traz um louvor, mas nós não abrimos mão. 1 hora para a palavra. Por quê? Porque a palavra que transforma, é a palavra que liberta, é a palavra que leva o homem para o céu.
né? Então eu tenho uma exigência, eu falo, eu quero tempo para eu pregar, tempo para a palavra, né? E uma outra situação que eu falo sempre pro pessoal que eu vou que eu sou convidado, por exemplo, quando às vezes alguém me convida para um estado. Como eu não pago passagem, eu falo, ó, você tem que se organizar, me avise com uma semana de antecedência, porque eu vou lá, marco a minha passagem, né? Como eu não pago, então a igreja não tem essa despesa com a passagem. E aí o que eu preciso? Eu preciso de um lugar para ficar e preciso de alimentação, né? Isso é justo, né? Com relação à oferta, eu não peço. Acho que a igreja tem que ter, né, o bom senso, o pastor tem que ter consciência. Eu já preguei em uma igreja pequenininha, irmãos, na Bahia, pequenininha, onde eu recebi oferta. E preguei numa igreja enorme, não ganhei nada, né? Não ganhei nada. Mas você tem despesa para se deslocar, muito embora a gente não pague a passagem, mas aí a gente tem despesa com alimentação, por exemplo, estrada, irmão. Tem lugar que você para comer, que o quilo da comida é R$70, né? R$80. Então tem toda essa despesa. Então, Jesus disse que o trabalhador, ele tem direito de receber o que ele precisa para viver. Olha aí, para viver. Só que muitas pessoas não querem só receber o que elas precisam para viver. Elas querem receber para enricar. Elas querem receber, né, para esbanjar, para construir impérios. Então, eu quero deixar essa mensagem aqui para todos nós. Irmãos, eu sempre digo, eu ensino aqui para a congregação, nós temos que ter cuidado com o extremismo. A gente não pode ser extremista, né? Não podemos ser extremistas. Eu, particularmente, não concordo, não faço e não concordo com quem faz. Cobrar para pregar a palavra. Mas eu penso que é justo a igreja dar uma oferta, é justo a igreja ajudar, porque você tem despesas, né? Você tem custos para se deslocar, né? Então, por que muita gente... Eu já conversei com algumas pessoas, sabe por que eu cobro? Eu digo, não. É porque a gente não cobra, às vezes, e o pessoal, né, não estão nem aí. Uma vez eu vi um testemunho do pastor Zé Gomes, que ele foi convidado para pregar numa igreja, né? E aí, nessa igreja, não deram nada para ele. Só que aí convidaram um cantor. E aí, quando ele viu, deram uma oferta enorme para o cantor e para ele não, né? É isso que é errado, irmãos. É isso que é errado. Nós não podemos usar o evangelho, né, como fonte de arrecadação. Jesus deixou bem claro. Vocês receberam de graça vocês devem dar. Agora é importante. Se eu convido alguém para pregar na minha congregação, eu tenho que ter consciência, né, de dar uma oferta, de dar uma ajuda para essa pessoa que muitas vezes vem, né, com custos, né, vem se deslocando, né, do local de onde mora. Então é importante a gente refletir sobre isso. Não podemos ser extremistas, irmãos. Volto a dizer, ser extremista é perigoso demais. Nós não podemos ir ao extremo. Nós temos que ser equilibrados. Eu quero deixar essa mensagem para você refletir. Amém? Ore comigo, em nome de Jesus. Querido e eterno Deus, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado por esse momento. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de levarmos a Tua palavra, de refletirmos sobre ela e de nos prepararmos para um dia estarmos morando com o Senhor na eternidade. Pai, abençoe as pessoas que estão assistindo esse vídeo agora, as que já assistiram e aquelas que ainda vão assistir. Pai, nós Te glorificamos e nós Te exaltamos em o nome do Senhor Jesus. Queridos, não deixe de, por favor, não esqueça de deixar o seu comentário e continue compartilhando os nossos vídeos. Deixe o seu joinha aí para ajudar o alcance do canal, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.